Olá pessoal, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, antes de mais nada. Pois bem, muito alarde a respeito dessa onda de calor no Rio Grande do Sul, Argentina, enfim. Agora, é mito ou verdade? Vai ocorrer tudo isso que foi alardeado aí? Todo esse alarmismo? O que você vai conferir agora. Vamos lá, vamos juntos aqui. Pois é. Em ciência eu costumo sempre falar aqui que a gente tem que agir com muita prudência. E isso ganhou grande repercussão, inclusive pelas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram não acesso muito, mas isso viralizou. É o termo que está na moda, isso viralizou. E um dos principais portais que publicaram isso foi o Metsul Meteorologia. Vocês sabem que aqui no canal que eu sou extremamente imparcial. Quando é para elogiar, eu elogio. Quando é para criticar, a gente critica, sempre baseado nos princípios da verdadeira ciência, da metodologia científica séria. Vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. O Metsul divulgou isso no dia 9. Hoje eu estou gravando esse vídeo terça-feira, está sendo apresentado na presente data, dia 12. Aí eu pergunto, puxa, tudo bem, é uma previsão, pode errar, etc. Pode ser menos, pode ser mais. Agora, é mito ou verdade? Realmente, aquela pergunta, é fato ou fake? Então, é fato, realmente vai ocorrer uma onda de calor na região sul. Agora, o que colocaram foi que ia atingir extremos de temperaturas de 50 graus Celsius, 45 graus Celsius, tudo isso baseado em modelagem climática, de onde vocês sabem, já foi apresentado aqui, inclusive pelo ilustre e brilhante Dr. Luiz Carlos Molion, Dr. Molion, que já explicou como que esses modelos funcionam. Então, isso é só para dar uma introdução do que está ocorrendo. Tá? O que está ocorrendo? O que está ocorrendo é isso daí. Eles colocaram excepcional, incomum, onda de calor atingirá o centro da América do Sul. E mesmo que ocorresse essas temperaturas, o histórico, com 2 artigos científicos, não preciso ir muito longe, com meteorologistas também, demonstram que essas ondas de calor na região sul, principalmente Porto Alegre, elas ocorreram até com uma extensão de dias bem adequadas. E isso vai ser demonstrado aqui. Vocês podem falar, professor, mas foi acima de 40 graus, não foi? Foi 50 graus? Mesmo que esteja abaixo disso, é uma série histórica de 1913, começa em 1913. Eu pergunto para os senhores o que era, ou melhor dizendo, o que eram essas cidades em 1913, onde um sistema de alta pressão que atinge essa localidade, o chamada onda de calor, com temperaturas, vamos dizer assim, anormal, que eu não gosto desse termo, prefiro utilizar o princípio da anormalidade dentro da normalidade. E na climatologia séria, que alguns parecem desconhecer, isso é extremamente ensinado. Não sei se ainda é. Mas enfim, vamos seguindo aqui para a gente entender. Isso foi só uma introdução
para dar um embasamento de você que está por fora do assunto, você que está chegando agora, do que está acontecendo. Mas vamos lá. O que está acontecendo é o seguinte: tempo seco, quente, resultado de um bloqueio atmosférico no Oceano Pacífico. Tá? Eu digitei isso daí para justamente vocês irem acompanhando. A posição da circulação dos ventos e a altitude impede que os sistemas meteorológicos se desloquem, e por isso a onda de calor persistente no sul, enquanto as chuvas não param no sudeste. Por exemplo, a região onde estou aqui, o sul de Minas. Então a formação dessa massa de ar quente, seco, que vai gerar essa chamada onda de calor e vai ser intensificada nos próximos dias, nessa época do ano, pelo efeito da continentalidade, e ainda tem uma coisinha, né, que tem 3 células que atuam no... 3 células são as principais que atuam no globo, que é a célula de Ferrel, a célula de Hadley e a célula polar. A célula de Hadley, inclusive, responsável lá pela zona de convergência intertropical, aquela que adentra lá, lá por cima do país, tá? Região norte, e com Laninha atingindo ali, também causando precipitações extremas, como nós vimos agora. Mas o assunto aqui não é esse por enquanto. Mas enfim, então ela vai ser intensificada, tá? Nessa época do ano, também pelo efeito da continentalidade, já que o oeste do Rio Grande do Sul, em direção à Argentina, está quente e seco, com passagens de alta pressão induzidas também pelo efeito do Laninha. A imagem à direita do vídeo de vocês, obrigado também pela citação do canal ontem, lá no canal do meu amigo Dr. Tiago Maia, tá? Ele citou quase um pouco antes do final do vídeo, e ele falou que realmente quem aborda mais esses assuntos, sempre com essa parte técnica, essa parte histórica, geralmente eu pego mais também a parte histórica, eu gosto disso, sou eu e ele. Realmente eu desconheço assim outros canais. Mas a imagem à direita do vídeo de vocês, do NOAA, é a oscilação antártica, tá? Um índice ali. E quando ele está positivo, justamente ele causa esse aquecimento que o Dr. Maia falou ontem, na parte da península antártica, tá? E vocês vão ver isso no próximo slide. Causa esse sistema de alta pressão, que vocês vão ver aqui também, ali na região sul. Nós temos um Laninha, então justamente a frente fria ocorre esse bloqueio, essa alta pressão, que é tanto falado às vezes na previsão do tempo diário, temos um sistema de alta pressão, a frente fria não consegue avançar, então um bloqueio realmente atmosférico. As temperaturas mais altas em Porto Alegre, por exemplo, devem ser de 37 graus na sexta e 36 no sábado, com ventos do quadrante norte, vindos do interior do continente, que tendem a agravar a sensação de calor. Então, uma coisa é a sensação térmica, que realmente pode chegar chegar a 45, 50 graus Celsius. Como já ocorreu em alguns verões, por exemplo, no inferno, que é o Rio de Janeiro. Às vezes bate 39 graus e dá uma sensação térmica horrorosa. Né? Às vezes tudo depende dos efeitos. Né? Você tem o efeito de ilha urbana de calor, você tem às vezes uma alta umidade, enfim, vários efeitos meteorológicos de tempo e não de clima, que vão atuar no local. O que acontece então é que a gente já está no segundo ano consecutivo de Laninha, com uma estiagem severa em diversos pontos do Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina, com quebras de safras, umidade está baixa, solo seco, todo quebradiço em algumas áreas, temperaturas acima da média e vegetação seca. Então é extremamente normal, inclusive palavra de alguns meteorologistas, tá, que estão dando entrevistas para alguns portais de minutos, eu dou os parabéns por colocar que realmente é normal termos ondas de calor intensas nos períodos de estiagem e seca. Tanto é que as maiores marcas históricas de temperaturas no Rio Grande do Sul ocorreram em 1917, 1943, que foram anos de estiagem e seca.
na imagem abaixo, vocês podem ver o índice da oscilação antártica que segue positivo. E quando ela está positiva, ela tem essa tendência de positividade, tá? Os ventos ocidentais ao longo da troposfera, né, a camada da atmosfera, né, encontram-se mais fortes do que a média em cerca de 55 graus sul, diminuindo as trocas de calor com o trópico e aumentando o isolamento do ar antártico. O que vai acontecer com isso, minha gente? Portanto, o resfriamento do ar é potencializado no Polo Sul e mares adjacentes, fator que agrava a diferença de temperatura entre as latitudes médias e altas. Nessas condições, o fluxo do jato é mais zonal, né, de oeste para leste, e intensificado nas proximidades da Antártica. Isso mantém o cinturão de baixas pressões associados às frentes frias confinados nas latitudes polares. Então, resumindo, isso mantém o cinturão de baixas pressões associadas às frentes frias confinados nas latitudes polares. Então, o que vai acontecer? Aquece justamente a região da Península Antártica. Já os aximentistas vão fazer algum espetáculo por causa disso. E resfria demais a região que não está na Península Antártica. Então, essas frentes frias, elas tendem a fazer isso daqui, né? Tá ali a região sul, aqui para vocês entenderem, tá aqui a frente fria vindo, ela bate aqui, estou sendo extremamente didático, ela bate aqui e vai para o oceano. Vai para o oceano. Porém, contudo, entretanto, nós temos um sistema que vai conseguir avançar e quebrar essa alta pressão, causando temporais, granizo e etc. Tá? E que é uma outra frente fria. Então, o que é uma onda de calor? Tá? Vocês têm que ler o trabalho desse moço, parabéns, é um trabalho fenomenal, do Vinícius Cato de Cárdia, do Departamento de Geografia, trabalho de graduação 2, Climatologia das Ondas de Calor em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 1961 a 2010. Eu gostei demais da análise dele, tá de parabéns. Tirando a parte do negócio de PCC, aquelas projeções. Mas, inclusive, ele pega os estudos que eu vou demonstrar aqui também, do meteorologista Machado. Um estudo bacana que vocês podem encontrar facilmente, assim como esse, no Scholar. Tá? Artigos científicos. E o resumo ali, ele coloca que as ondas de calor constituem como eventos em que os valores de temperaturas máximas e mínimas permanecem elevados por um período de tempo de no mínimo 3 dias. 3 dias. Então ele fez um trabalho, um levantamento bibliográfico, uma análise bacana a respeito disso, também com os estudos de Machado. Mas antes disso, o que vem a ser esse sistema de alta pressão, né, que alguns colocam a alta subtropical do Atlântico Sul, sistema de alta pressão atmosférica, circulação anticiclônica. Ah, professor, então quando fala lá ciclone extratropical, frente fria, né, aqui é o anti, ou seja, é o contrário. Tá? Então o que vai acontecer? Inibe a formação de grandes áreas de instabilidade, dificultando o avanço de frentes frias para o sudeste. Conforme vocês podem ver, e novamente, o princípio da imparcialidade, né, fala às vezes de erros cometidos pelo climatempo, acertos, ou a parte do Metsul, e a ciência é assim. Mas aqui bacana esse esqueminha. Ali, vamos para a esquerda do vídeo, aqui está a alta da Bolívia, né? 250 hectopascal, aqui, tá? Que também é um grande sistema de alta pressão atmosférica, circulação anticiclônica de ventos observada em torno de 10 km de altitude, em associação com o vórtice ciclônico de altos níveis da atmosfera, forma as extensas bandas de nuvens de chuva que caracterizam a zona de convergência do Atlântico Sul. Puxa, professor, nós estamos na zona de convergência do Atlântico Sul, né? Está castigando, inclusive, a região onde o senhor está, onde eu estou aqui. Isso mesmo. Isso mesmo. Né? Aqui é um esqueminha, por exemplo, uma frente fria vindo,
ela vindo aqui, tchac, 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 ela bate no sistema de alta pressão, né, sendo que aqui o sistema de alta pressão ele não está no sul aqui, tá? Só para alertar vocês, tá? O sistema de alta pressão agora ele está aqui, tá? Então isso é só um esqueminha para elucidar o que ocorre. Mas já ocorreu o sistema várias vezes, sistema de alta pressão no Rio de Janeiro, etc. Aí forma aquelas ondas de calor muito comuns, dezembro às vezes, né? Janeiro, fevereiro e março. Mas aí que entra, aí que está o porém. Modelagens. Né? O que está escrito aí foi o próprio Metsu Meteorologia que colocou isso daí. Óbvio que depois de viralizar, né, deles colocarem lá o negócio dos 50 graus Celsius no Rio Grande do Sul e etc. Por isso que eu digo, negócio de modelagem, você tem que tomar muito cuidado com isso. Mesmo os modelos, partes de modelagem alemã, resumindo, os europeus, né, também tem o GFS, né, o americano, que eles colocaram. Acerta às vezes, acerta. Né, não vou dizer, erram sempre. Mas a gente tem que tomar uma certa prudência, porque isso daí mexe com a vida das pessoas. Então, essas projeções de modelos para 7 dias no verão, como vocês mesmos colocaram, Metsu, são menos confiáveis do que no inverno. Tinha que ter colocado isso na nota e, na minha opinião aqui como biólogo, vocês tinham que ter vindo a público emitir uma nota assim, que fosse mais visível e ter colocado essa explicação. As projeções de modelos para 7 a 10 dias no verão são menos confiáveis do que no inverno. Por quê? Porque a atmosfera mais quente e instável facilita mudanças radicais e frequentes. Em contrapartida, no outono e no inverno, as previsões costumam ser mais regulares e com menos alterações. Então, o modelo meteorológico norte-americano GFS fez a previsão drástica de temperaturas, possibilidade de 47 graus Celsius na área de Porto Alegre, na próxima semana, né, que no caso é agora. De acordo com a Metsu Meteorologia, tem aparecido diversos sites, aplicativos, etc, etc, etc. Né? Mas o que vem a ser esse modelinho? São previsões, para você que está chegando agora, são previsões feitas por supercomputadores que analisam inúmeros cálculos, ficam rodando cálculos, a partir de equações matemáticas realizadas em determinado número de horas, a partir de observações de satélites, estações de superfícies, outros equipamentos e às vezes inserindo dados ali. A partir do processamento desses dados, que são indexados no computador, são feitas as simulações futuras. Então é isso daí que me preocupou. Ora. Todo mundo sabe que a previsão do tempo, vamos colocar assim, daqui a 5 dias, o que vai acontecer? Então isso é muito perigoso. A atmosfera tem um dinamismo enorme. É muito dinâmica. Canso de falar isso. Dinâmica. E vocês mesmos colocaram isso. Vocês colocam ali acima, quando vocês dizem que as projeções de modelos para 7 a 10 dias no verão são menos confiáveis do que no inverno. Eu costumo trabalhar com essas modelagens de previsão do tempo para no máximo 72 horas anteriores. 3 dias anteriores. Porque quando você começa de 7 a 10 dias à frente, pode acontecer muita coisa. Tinham modelos indicando uma formação de uma nova zona de convergência Atlântico-Sul entre o dia 20 e 21 de janeiro agora. E alguns já mudaram. Quando chega mais perto, não é isso que vai ocorrer. Então tem que tomar muito cuidado com isso. O que me chamou muita atenção é que parece que quando coloca isso, nunca ocorreu essas ondas de calor na região sul do país. A gente tem que lembrar do seguinte, o Metsu. Nós, hoje, 80% da população vive em cidades. E as cidades, por si só, realmente acumulam muito calor. As cidades não param de crescer. Seja para cima, para os lados, prédios, shoppings, asfalto, ar-condicionado.
Então, quando vem um sistema de alta pressão, com esses ventos fazendo assim, ó, de cima para baixo, né? Que o pessoal até fala, ventos muito quentes. Sim. Mas aí, por exemplo, dados do CIRAM, tá? Com recordes de calor em Santa Catarina. Notem vocês, né, os anos aqui, porque adoram falar de CO2 e etc. Vamos pegar alguns anos aqui bem consideráveis. Né? O que vocês me dizem do município de Indaial, no Vale do Itajaí, tá? 40,6 graus em 2010. Mas vamos ver aqui, olha só, vou colocar o cursor do mouse aqui, 38 graus Celsius em 19 de dezembro de 58, em Campos Novos, na região do meio oeste. Em 12 de janeiro de 1926, 38,9 graus em Campo Alegre, no Planalto Norte, nas regiões de Santa Catarina. O que vocês me dizem, né? Por exemplo, 42 graus em 2002, na região de Joinville, no litoral norte, mas 44,6 em 63, no dia 6 de janeiro, lá em Orleans, litoral sul. 42,2 em 3 de janeiro de 49, em Uruçanga, no litoral sul. Quanto homem lançava de CO2 nessa época? Quanto? Ou em 73, 40,3 graus. 38,8 aqui, ó, em Videira, um pouco mais abaixo aqui. Né? Isso tudo está no CIRAM, governo de Santa Catarina, tá? Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e Desenvolvimento Rural. Mas vocês têm que ler o trabalho desse carinha aí. Vocês têm que ler. O trabalho fenomenal. Aí vai falar, artigozinho velho, né, professor? Mas eu achei. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Conselho Nacional de Geografia, contribuição ao estudo do clima do Rio Grande do Sul. Floriano Peixoto Machado, médico e meteorologista. Rio de Janeiro, Serviço Gráfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1950. Professor, então vem aqueles dados que a gente fica assim, de boca aberta. Pois é. Em grande parte do estado, a temperatura, ele fala muito de Porto Alegre, tá? A temperatura máxima já ultrapassou 40 graus, atingindo mesmo pouco mais de 42 em várias localidades. Ele fala o mais alto valor foi 42,6, anotado em Jaraguá no dia 1º de janeiro de 43, em Alegrete, em 19 de janeiro de 17. Olha só. Fala também de máximas absolutas superiores a 33, 35, inferiores a 39,5. A tabela, meus queridos. Ondas de calor no estado, gerais e regionais, que atingiram Porto Alegre nos últimos 37 anos. Ele pega o período de 1912 a 1948. Eu pergunto para vocês, meus caros, o que era Porto Alegre entre 1912 e 48 e o que era Porto Alegre, aliás, o que é Porto Alegre em 2022. Eu peguei o verão. Para quem conheceu a chamada antiga Soletur, eu era bem pequeno quando eu fui para a região sul do país. E estava o inferno. Estava bem quente. Bem quente. Notem que ele fez um trabalho fantástico, de onde aquele
aluno de geografia, que eu citei no início aqui da live, ele fez um apanhado também, uma análise fantástica em cima desse artigo. Notem, por exemplo, temperaturas entre 38 graus Celsius, por exemplo, em 1914, com 4 dias de duração. 4 dias. Em Cachoeira do Sul. Notem a máxima de 41 em Dom Pedrito, em janeiro de 23. 41,5 de novo em Dom Pedrito, aqui em 27. Notem no canto da direita da sua imagem, tá? Máxima, tá? Porto Alegre e Estado, tá? Ou seja, Rio Grande do Sul. Gente, dê uma olhada. 40,8, 40,6, 41,5, 41, 41,6, 39, 38, 41,5 em São Borja. Então a gente tem que ter uma certa prudência. Temperaturas extremas. Parece que nunca aconteceu. Uma coisa é temperatura, outra coisa é sensação térmica. E repito e afirmo. O que eram essas cidades nessa época e o que são essas cidades hoje. Então é óbvio que se ocorrer o evento que já ocorreu no passado, está descrito aí. Está descrito. É óbvio que ele vai ser potencializado pelo quê? Pela ilha urbana de calor. Aquele sol a pino, dia seco, né? Sistema de alta pressão. O registro está aí. Não para por aí. Ele é mais preciso. Temperaturas máximas. Aí vem aqui, ó. Itacuí 36, 42,6 em Alegrete, né, que o Metsul coloca, 41 também em 1917 em Santa Maria, 42,1 em 1926 acho que é Taquara ali. Olha só, 41,2 novamente em Taquara, 40,4, 38, 39, isso entre os anos de 15 a 1940. Aí ele fala aqui, né, da impossibilidade de particularizar as ondas de calor para cada localidade do estado, o que se tornaria longo. Ele julgou interessante apresentar os dados das duas ondas de maior duração em Porto Alegre. Aí ele coloca janeiro de 1918, 6 dias, né, com as máximas, olha só, máximas de 38,3 aqui, tá? E fevereiro de 1915, minha senhora, devia de ser, né? Aquela cidade é 1915, mais de 100 anos atrás. Né? Mas aí, novamente citando Vinícius Cato de Cárdia, ele fez um trabalho fenomenal que ele pegou essa tabela aqui, ó, tá? Que vocês estão vendo aqui, essa tabela melhorada, ó, Machado 1950. Ele faz uma análise fenomenal, tá? Tirando a parte aximitista, mas o trabalho tem seus méritos. Ele coloca, por exemplo, no gráfico abaixo o comportamento da ocorrência dos eventos de onda de calor na série de anos mais recentes, de 61 a 2010. Aí ele coloca assim, ó, a tendência do número de ocorrências das ondas de calor apresenta-se positiva, embora fraca. Em 50 anos de observações, há eventos em 30, ou então em cerca de 60% do período. Ocorreram 43 eventos, tendo uma média de 1,4 por ano.
ocorreram 4 anos com 3 eventos, 70, 71, 74 e 2010, e 5 anos com 2 eventos, 84, 99, 2002, 2006 e 2007. Aí fala que a década com o maior número de eventos foi de 2000, com 13 eventos. Tá? Observa-se também incremento no número de eventos por ano na década de 2000, quando esse número passa de 1,4 para 1,8. Também é óbvio, hoje em dia o número, né, de estações é bem maior, né, a parte de monitoramento é maior do que há 100 anos, há mais de 100 anos atrás. Então, ele apresenta resultados da série de 12 a 48, contabilizando 37 anos de observações, contendo 19 anos com no mínimo uma onda de calor, tendo assim eventos com 51,3% dos anos. Registrou 24 eventos, com média de 1,3 eventos por ano. O número máximo de eventos por ano foram 2. 1914, 25, 32, 40, 42. A década que apresentou o maior número de eventos foi a de 30, com 8 eventos em 6 anos, observados com eventos em média de 1,3 eventos por ano. Então, a tabela 2 apresenta aqui, né, 2010 e 1950. Né, a comparação de séries históricas quanto ao número de eventos. Tá? Aqui no gráfico 2, um comportamento um pouco homogêneo, né? Valores de duração oscilando ao longo da série. Os maiores valores encontram-se nos anos 84, 2010 e 74, com respectivamente 15, 14 e 12 dias de duração. Tá? Então, somados a duração de todos os eventos, se obtém a duração total de 160 dias, caracterizados como ondas de calor. Tendo como base o número de 39 eventos, chega-se a duração média de 4,1 dias. Os anos que apresentaram a maior duração foram 84 e 2010, com 15 e 14 dias de ondas de calor, respectivamente, distribuídas em 2 eventos. Tá? E a década em que houve o maior número de dias de ondas de calor foi a de 2000, com 43 dias de duração dos eventos. Machado também identificou 99 dias em que ocorreram ondas de calor, tendo duração média de 4,1 dias, uma vez que ocorreram 24 eventos analisados. Os anos que apresentaram maior duração dizem respeito a 42 e 14, com respectivamente 9 e 8 dias de duração, também representados por 2 eventos cada. A década com maior número de dias de eventos é a de 1910, com 31 dias de duração dos eventos. A tabela 3 apresenta esses registros das 2 séries para termos de comparação. Né? Lembrando, gente, assim, essa comparação, né, você está falando aqui de mais de 50 anos, né, de diferença. Tá? Aliás, até mais, porque esse estudo aqui ele foi de 1950, né, até um pouquinho mais. Então, quando faz a comparação, em detalhe, a média, vocês podem ver aqui, né, comparação das séries históricas de duração de eventos, a média é praticamente a mesma, número máximo de eventos por ano, né, 2 e 3, anos de maior duração 84 e 42, tá? E a década com maior duração. Notem que em 1910 nós tivemos eventos de ondas de calor com 31 dias. 31 dias. Tá? O que era em 1910 essas cidadezinhas? Aqui as temperaturas máximas anuais, né? Uma oscilação. Temperatura máxima do ano de 2001 foi a menor registrada, a mais alta em 2005, com 39,2. Aqui, ó, temperatura registrada foi 39 graus no ano de 1948 e a menor em 17, 34,6. Então, comparando aqui, ó, tá? A máxima 2010, máxima 1950. Notem que é até bem parecido, praticamente igualado. Né? Lembrando, né, o calor intenso, possibilidade de recorde, né, a capital
Ainda não deve chegar na marca dos 40 graus, a temperatura tende a ficar em torno dos 37 na sexta-feira, recorde absoluto de calor em Porto Alegre até o momento é de 40,6 graus no dia 6 de fevereiro de 2014. Muitos falaram da onda de calor em Buenos Aires, maior em 65 anos. Então, há 65 anos atrás, ocorreu algo parecido. Tá? No dia 29 de janeiro, o recorde absoluto, em cerca de 115 anos de observação meteorológica, data do dia 29 de janeiro de 1957, quando a capital argentina registrou sufocantes 43,3 graus Celsius, quando o homem lançava de CO2 em 57. Então, naquela ocasião, ao menos 11 pessoas morreram por insolação devido às altas temperaturas que duraram vários dias. Gente, o que eu quero dizer com isso? Vamos ter prudência, tá? Para apresentar esses dados, porque a gente tem que ir com o pé no chão, tem que ir devagarzinho, tá? Em climatologia, né, você trabalha com o princípio da similaridade. Eu vou repetir isso aqui novamente, perdão. Então você pega os dados que já ocorreram no passado e compara com agora. E novamente, mesmo que ocorra algum tipo de recorde de temperatura, tem que ser levado em conta em que as condições, aí sim, né, vamos colocar climatológicas, locais. As condições de tempo e clima locais. Né? Cidade cresceu quanto, para comparar, né? De 1913 a 2022. Desordenada? Sim, não. Muitos vidros, asfalto, cimento. Tudo isso colabora para colocar isso de forma expansiva. De forma expansiva, principalmente essa sensação térmica. Tá? E não me venham com essa, eu estava lendo, acho que foi no próprio Metsu, é gozado isso, que o termômetro de rua não vale porque não foi calibrado. Ok, mas na hora, não só vocês, como outros portais, na hora de falar, os termômetros de rua registraram recorde de calor, ultrapassando, por exemplo, a medição do ano tal, né, do ano tal bem para trás, bem anterior. Aí dá a entender que vale o termômetro de rua. Então, a gente não pode trabalhar somente quando os dados convêm e não convêm. A gente tem que trabalhar justamente com os dados oficiais. Né? Então, isso fica alertado aí. O alerta está dado, vai ocorrer? Então, mito ou verdade? Vai ocorrer. Esse sistema vai ser quebrado por uma frente fria, tá? Vai quebrar esse sistema e causando muitos temporais e granizo. Basta vocês acessarem qualquer portal aí que vocês vão ver isso daí, tá? Engraçado que isso eles não estão alertando ainda. Isso eles não estão alertando. É gozado. Mas enfim, tá? Então tudo isso, resumidamente, tem a ver com o sistema de alta pressão, a célula de ferro, a parte da oscilação antártica quando está positiva, e a gente vai aprendendo, ensinando e demonstrando a informação aqui para vocês. Gostou do conteúdo? Inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe bastante esse vídeo, deixe aquele like bacana, aquele joinha. Quem puder realizar essa colaboração, o link já está na descrição, e se cuidem durante a pandemia. Tamo junto, fui!